Meditações no Evangelho de João. João capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 30. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Devemos notar nesta passagem, antes de tudo, quantas lutas e controvérsias nosso Senhor provocou quando esteve na terra. Lemos que houve divisão entre os judeus por causa destas palavras, e que muitos deles diziam: tem demônio e está louco, enquanto outros adotavam uma opinião contrária. Pode parecer estranho à primeira vista que aquele que veio pregar a paz entre Deus e os homens fosse causa de contenda. Mas nisso cumpriram-se literalmente suas próprias palavras: não vim trazer paz, mas espada, como está em Mateus capítulo 10, versículo 34. A culpa não estava em Cristo, nem em sua doutrina, mas na mente carnal de seus ouvintes judeus. Jamais devemos nos surpreender se virmos o mesmo em nossos dias. A natureza humana nunca muda. Enquanto o coração do homem estiver sem a graça, devemos esperar que ele rejeite o Evangelho de Cristo. Assim como óleo e água não podem se misturar, da mesma forma, os não convertidos não podem realmente amar o povo de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O servo de Cristo não deve achar estranho passar pela mesma experiência que seu mestre. Muitas vezes encontrará oposição em sua própria família por causa de seus caminhos e de suas opiniões religiosas. Terá de suportar zombarias, palavras ásperas e perseguições sutis por parte dos filhos deste mundo. Pode até descobrir que é tido como tolo ou como um louco por causa da sua fé cristã. Que nada disso o abale. O pensamento de que participa das aflições de Cristo deve fortalecê-lo contra toda provação. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 25. Uma coisa, em todo caso, jamais deve ser esquecida. Não devemos pensar mal da religião por causa das contendas e dissensões que ela provoca. Por mais que os homens digam o contrário, é a natureza humana e não a religião que está em falta. Nós não culpamos o sol glorioso porque seus raios fazem evaporar vapores nocivos dos pântanos. Da mesma forma, também não devemos culpar o glorioso Evangelho se ele desperta as corrupções humanas e faz com que se manifestem os pensamentos de muitos corações, como está em Lucas capítulo 2, versículo 35. Em segundo lugar, devemos notar o nome que Cristo dá aos verdadeiros cristãos. Ele usa uma expressão figurada que, com toda a sua linguagem, está carregada de um profundo significado. Ele os chama de minhas ovelhas. A palavra ovelhas, sem dúvida, aponta para algo no caráter e nos modos dos verdadeiros cristãos. Seria fácil demonstrar que fraqueza, dependência, mansidão e utilidade são traços que os assemelham às ovelhas. Mas a ideia principal na mente do nosso Senhor era a completa dependência da ovelha em relação ao seu pastor. Assim como as ovelhas ouvem a voz do seu próprio pastor e o seguem, assim também os crentes seguem a Cristo. Pela fé, eles escutam o seu chamado. Pela fé, eles se submetem à sua direção. Pela fé, eles se apoiam em Cristo e entregam suas almas sem reservas à sua condução.
Os caminhos de um pastor com suas ovelhas são uma ilustração útil e vívida da relação entre Cristo e o verdadeiro cristão. A expressão minhas ovelhas aponta também para a estreita conexão que existe entre Cristo e os crentes. Eles são seus por dádiva do Pai, são seus por aquisição, são seus por chamado e eleição, e são seus por consentimento próprio e submissão do coração. No mais elevado sentido, eles são propriedade de Cristo. E assim como um homem tem interesse especial naquilo que adquiriu a um alto preço e tornou seu, assim também o Senhor Jesus tem interesse particular em seu povo. Expressões como essas devem ser cuidadosamente guardadas na memória dos verdadeiros cristãos. São palavras consoladoras e fortalecedoras em dias de provação. O mundo pode não ver beleza alguma nos caminhos de um homem piedoso e pode muitas vezes lançar desprezo sobre ele. Mas aquele que sabe que é uma das ovelhas de Cristo não tem motivo para se envergonhar. Dentro dele há uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, como está em João capítulo 4, versículo 14. Por fim, devemos notar nesta passagem os imensos privilégios que o Senhor Jesus Cristo concede aos verdadeiros cristãos. Ele usa palavras a respeito deles de singular riqueza e força. Ele diz, eu os conheço, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta declaração, meus irmãos, é como um cacho de uvas trazido de Escol. Talvez não se encontre em toda a Escritura expressão mais forte do que esta. Cristo conhece o seu povo, com um conhecimento especial de aprovação, de interesse e de afeição. Para o mundo ao seu redor, as ovelhas de Cristo são relativamente desconhecidas, ignoradas ou mesmo desprezadas. Mas por Cristo jamais são esquecidas ou negligenciadas. Cristo dá ao seu povo a vida eterna. Ele lhes concede gratuitamente o direito e o título ao céu, perdoando-lhes os muitos pecados e revestindo-os com uma justiça perfeita. Dinheiro, saúde e prosperidade terrena, ele frequentemente lhes nega com sabedoria, mas nunca deixa de lhes conceder graça, paz e glória. Cristo declara que seu povo jamais perecerá. Por mais fracos que sejam, todos serão salvos. Nenhum deles se perderá ou será lançado fora. Nenhum deixará de alcançar o céu. Se desviarem, serão trazidos de volta. Se caírem, serão levantados. Os inimigos de suas almas podem ser fortes e poderosos, mas o Salvador é mais poderoso ainda, e ninguém os arrancará das mãos do seu Salvador. Uma promessa como essa, meus irmãos, merece nossa mais atenta consideração. Se as palavras significam algo, esta contém aquela grande doutrina da perseverança ou permanência na graça dos verdadeiros crentes. Essa doutrina é, sem dúvida, odiada pelas pessoas mundanas. Como toda a verdade da Escritura, ela pode ser mal utilizada, mas as palavras de Cristo são claras demais para serem contornadas. Ele o disse e cumprirá. Minhas ovelhas jamais perecerão. Seja o que for que os homens digam contra essa doutrina, ela é uma verdade que os filhos de Deus devem abraçar com firmeza e defendê-la com toda a força. Para todos aqueles que sentem em si mesmos a operação do Espírito Santo, trata-se de uma doutrina cheia de encorajamento e consolação. Uma vez dentro da arca, jamais serão lançados fora. Uma vez convertidos e unidos a Cristo, jamais serão cortados do seu corpo místico. Hipócritas e falsos professos certamente naufragarão para sempre, a menos que se arrependam. Mas as verdadeiras ovelhas jamais serão confundidas. Cristo disse, e Cristo não pode mentir, jamais perecerão. Queremos usufruir dessa gloriosa promessa? Cuidemos então de pertencer ao rebanho de Cristo. Ouçamos a sua voz e sigamo-lo. O homem que, sob um real senso de pecado, foge para Cristo e confia nele, é um daqueles que jamais será arrancado da mão de Cristo.